não está lá. Hello, everybody. Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo Portugal, Brasil e Espanha. Aqui presente eu tenho as minhas convidadas, a doutora Cristina Paulina, que por sinal também foi minha colega na Independente Angola. Saudades, hello. E aqui e acompanhando o nosso painel tenho a minha colega Lucinda Chocolate. Olá, Lu. Olá! E eu A que vos representar falo, Angola, né? a representar Angola, com certeza. Angola e Portugal, né? Para representar Angola. Angola e Portugal. E aqui, Ângela Chocolate, representando o Brasil. Entretanto, o foco não é Lucinda nem Chocolate. O foco é a doutora Paulina, a doutora Cristina Paulina, que é a nossa psicóloga de formação pessoal. Vamos deixar a doutora Paulina se apresentar, falar um pouquinho sobre si, né? Quem é, o que faz, o que está fazendo, onde está. Essa é a parte que mais nos interessa. Mas primeiro, fale-nos um pouquinho de você, por favor. Destaca ela, Ângela. Destaca ela. Eu ainda Vê lá consigo se ainda fazer sabes isso? fazer isso. Eu acho que é o duplo clique. Tenta lá ver. Ok. Acho que sei. Ok. Primeiro quero agradecer o convite das duas chocolates. O chocolate com X e o chocolate com CH. Quero agradecer o convite para fazer parte desta live com um tema tão, mas tão importante, tão pertinente, que é o luto migratório. Eu sou a Cristina Paulina, eu sou psicóloga clínica, sou docente universitária, fui colega da doutora Chocolate na UNIA, e continuamos a ser colega, porque uma vez colega nunca mais deixam de ser. Então, eu vivo em Madrid. Aqui em Madrid eu trabalho, criei um projeto individual, criei um projeto meu, criei um Instituto Internacional de Neurociência e Saúde Mental desde Angola. Preferi criar a partir de Angola, mesmo trabalhando aqui, em online. Aqui eu trabalho também com as mulheres imigrantes, sou colaboradora da Cruz Vermelha, acompanho mulheres imigrantes na Cruz Vermelha, dou palestras, dou formações quando a Cruz Vermelha solicita. Apresento meus projetos também nas associações que atendem mulheres africanas. Dentro do meu projeto, criei dentro do meu projeto um subprojeto que é a luta, a mulher africana contra o maus-trato e abuso sexual infantil. Portanto, aqui não só trabalho, mas também sou estudante, vou estudando, estudo neurociência, trabalho também com crianças com problemas de neurodesenvolvimento. Pronto, aqui, visto que todos nós somos imigrantes, estamos a viver em países com... Ai, meu Deus, não sei, vale. Onde encontramos critérios e políticas de adesão ao mercado de trabalho diferente das nossas políticas dos nossos países de origem. Portanto, neste momento eu vou trabalhando por conta própria, e na verdade tudo que eu faço com prazer, faço com amor, gosto de acompanhar as mulheres, principalmente as mulheres vítimas de maus-trato, mulheres imigrantes na busca da sua identidade. E o luto migratório é um tema que eu muito trabalho também, todas as palestras que eu participo, gosto de falar do luto migratório, porque quando nós deixamos o nosso país e vamos para o país de outrem, temos esse processo de perda, tá bom? Temos esse processo de perda. Então, em resumo, é isso que eu sou. O pouco que eu sou, que agradeço muito a Deus por estar aqui convosco, poder também espelhar, explicar as minhas dificuldades, o meu propósito de estar aqui, o porquê que estou fora de Angola. Eu acho que cada um de nós que está fora do seu país, fora de Angola, saiu por alguma razão, por algum motivo. Nenhum motivo é pior que o do outro, nenhum motivo é mais fútil que o do outro, mas cada um de nós tem a sua história e dentro da sua história levou-lhe a sair da sua zona do conforto.
Mais ou menos isso. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua explanação. Foi incrível, né? É para conhecermos um pouquinho da doutora. Então, vamos à primeira questão que realmente nós queremos saber, como psicóloga e imigrante, o que você tem a dizer sobre a questão do luto imigratório, uma vez que você até tem uma ONG sobre isso. Agora, eu não quero que você fale como psicóloga, mas eu quero falar, além de psicóloga, como uma imigrante também, que está vivendo o luto imigratório. O que você tem, isso também te incentivou e motivou a criar essa ONG? É assim, conforme você disse, muito obrigada, Chocolate. Vou falar não como psicóloga como tal, mas como imigrante, não é? Como imigrante. O que é que eu tenho a dizer do luto imigratório? É um processo que eu vivi, que eu vivo, porque o luto migratório é mesmo um processo. E quando nós nos referimos à terminologia processo, é algo contínuo, é algo que você vai vivendo dia após dia, enquanto estiveres fora do seu território nacional, não é? Do seu território de origem. O que eu tenho a dizer do luto migratório? O que eu vivi, o que eu vivo, o que eu acompanho que as pessoas também vivem, é um processo psicológico e emocional. Esse processo é vivido toda pessoa que se muda do seu país de origem, especialmente de forma definitiva ou prolongada. Há quem saiu com o intuito de voltar um dia. Então, há quem saiu, deu coxa, diz, eu daqui não volto mais. E há quem diz, não, eu vou atingir esse objetivo, vou alcançar esse objetivo, mas eu volto. Mas essas duas pessoas sofrem o mesmo processo. Se calhar, ao longo do tempo, vai mudando de categoria, o sofrimento vai mudando de categoria. Mas, no início, é um processo, um sofrimento psicológico, emocional. Embora esse tipo de luto não está relacionado à morte, porque as pessoas dizem, mas luto, porque o conceito que nós temos do luto é morte. Nunca ninguém, às vezes, dificilmente as pessoas interiorizam o luto como algo simplesmente a perca de algo, a perca de alguém, a perca de alguma coisa. Mas relacionamos quando aparece nas redes sociais luto, automaticamente quem morreu. Mas neste momento estamos a nos referir a um luto que não é morte, ok? Mas é um luto que se define como uma perda simbólica e real. Porque o luto imigratório não é um luto imaginário. É um luto real. Porque você perdeu alguma coisa. Luto de quê? De tudo que você deixou atrás. No momento que nós levantamos as nossas malas e dizer tchau, Angola, para sempre, ou para nunca mais, ou para daqui mais um tempo, estamos a deixar algo atrás, estamos a perder algo. Primeiro, perdemos a nossa família, o conforto familiar. Nunca ninguém sai do país de origem e leva todo mundo. Posso levar filho, marido, mas nunca vou levar todos os meus irmãos, todos os meus sobrinhos, todos os meus avós, todos os meus amigos. Então, sempre deixamos família. Perdemos o quê? Cultura. Perdemos o nosso idioma. Independentemente de que você sai, por exemplo, no caso do chocolate, sai da Angola, vai para o Brasil, onde falam português, mas não é o mesmo português. E no Brasil, você pode falar português, mas você gosta de falar a tua língua fiote. Com quem vais falar língua fiote? Só se você tiver a consciência de falar com alguém que também é de Cabinda. O contrário, só podes falar português. Não podes falar, desfrutar-se da tua língua materna que você gosta. Então, você perde este idioma. Razão pela qual que muita gente, quando sai de um país, vai para um outro país, lá vive muitos anos. O facto de não praticar mais o seu idioma, ele acaba perdendo, ou pelo menos vai reduzindo a produtividade deste idioma. Então, perde idioma. Perdemos o quê? O hábito. O nosso hábito de acordar de manhã, bom dia, mana, bom dia, vizinho, bom dia. Esse é um hábito cultural nosso. Também perdemos, porque vamos a um país onde as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, se encontrarem nos degraus, é sorte, não é? Perdemos o nosso território e, pior de tudo, perdemos a nossa identidade.
a perca da identidade E como é um lidar com processo. isso? E como lidar com isso, doutor? Uma vez que a gente já descobriu, não é, que a gente está passando por um luto imigratório, como lidar exatamente com esse luto imigratório? Porque nós vimos em alguns casos, Portugal, França e não só, aqui no Brasil também tem acontecido alguns casos de imigrantes que infelizmente saturam-se e tiram a própria vida. Coisa que eu não sabia que isso também acontecia. Mas como lidar Aconteceu. exatamente com isso? E quem é que sofre mais, as crianças ou os adultos nesse processo do luto imigratório? Doutora, antes de explicar como lidar com isso, primeiro quero explicar quais são as consequências de todas essas perdas, ok? O que leva as pessoas a cometerem este suicídio? Primeiro as consequências do luto imigratório é a depressão, ansiedade, sentimento de inadequação, culpa e frustração. As outras consequências, a crise da identidade, principalmente a crise da identidade, leva mesmo ao suicídio. Porque começas a perguntar-se agora quem sou eu? Vou dar um exemplo antes de continuar com isso. Eu conheci uma jovem aqui em Espanha, que veio muito pequena, se calhar nasceu aqui, os pais são angolanos. E ela dizia que ela vive um momento de crise da identidade. Imagina que ela mal conhece Angola, é formada em direito, tem o seu escritório, tem a sua vida, tem a sua família, mas ela me disse, doutora Cristina, eu vivo uma dor que eu não consigo explicar. Eu disse, por quê? Porque eu não me considero espanhola, mas também não me considero angolana. Eu disse a ela, por quê? Porque no meio dos espanhóis, eu não sou considerada espanhola, mas também não consigo me ver como Não angolana, porque eu coloca, não, não termina, não perca o fio lógico. Eu me identifico com essa pessoa, porque eu também não me identifico como brasileira, nem me identifico como angolana. Porque aqui no angolana. Brasil, eu não sou nem brasileira, em Angola eu não sou nem angolana. Quem eu sou? Ok. Quem eu sou. Então, esta crise de identidade cultural provoca uma perturbação que nós chamamos a perturbação do senso de pertencimento. Eu não pertenço a nenhum lado. Então, quem sou eu? Quando você começa com esses questionamentos, começa a baixar o seu autoestima, desenvolve autoimagem negativa hacia ti mesma, dificuldade de adaptação e integração social. Se eles não me aceitam, eles até podem te aceitar, mas desde o momento que você interioriza que eu não sou brasileira, mas também não sou angolana, então você não se sente aceite aquela sociedade. É uma questão de não sentir-se, não de não ser. Talvez são duas coisas diferentes. Às vezes você aceite, mas você não se sente aceite. E vice-versa. Também pode viver os dois processos. Não ser aceite e não sentir-se aceite, na verdade. Ok? Então, Doutora, também tenho... Sim. Só para não perder o que ia dizer, eu sinto muito isso nos pequeninos que nascem fora, né? Antes nós tínhamos 18 províncias, penso que agora são 21. Nós todos nascemos em alguma província, mas os filhos que nascem da imigração são filhos consulares, não nascem de nada. E muitas vezes é muito mais difícil para essa criança. Eu que sei que nasci em Cabinda, sei que a minha origem é ali. Os filhos que nascem, filhos do consulado, é muito difícil para ele. Como é que uma mãe fala para aquele filho que nem é, ele se sente que não é angolano, muitas das vezes foi fruto que não tinha condições de ter o bebê lá, que depois vamos falar mais em frente, como falou na sua abordagem, que faz com que muita gente imigre com sentido de ir e voltar e acaba não voltando. Como é que se trata a cabeça dessas crianças que chegam aqui pela cor, pela origem dos seus pais, mesmo quando tem a pele mais parecida à da origem, mesmo aí é sempre tratado como imigrante, né? Nem é imigrante de segunda, mas é da última categoria. Embora tenhamos exemplos bons de pessoas que são frutos de imigrante e tornaram-se líderes mundiais dos mais prestigiados, da nação mais prestigiada, mas como é que se fala para
para essas crianças, esse adolescente, exatamente para evitar o que a Ângela disse há pouco, o suicídio futuro, e o exemplo que trouxe dessa menina que nem é espanhola e que nem é africana ou angolana. É assim, doutora, conforme perguntou a doutora Chocolate, quem sofre mais, os adultos ou as crianças? Na verdade, os dois grupos sofrem mais sofrimentos diferentes. Diferente porque por causa desse contexto. A doutora veio adulta, então tens conscientemente que apesar de eu viver muitos anos fora da Europa, fora de Cabinda, não é? Fora de Cabinda, fora de Angola, eu sou angolana. Como adulto, podes trabalhar esse processo com muito mais facilidade. Mas no caso das crianças, principalmente as crianças que nasceram aqui, mas que não são identificados nem como, digamos, por exemplo, nem como português ou espanhol, mas também não nem como angolano. O que se faz nesses casos? Primeira coisa é que desde pequena, os pais têm, primeira responsabilidade que os pais têm que ter, é ensinar a essas crianças o idioma materno. Porque uma coisa são as nossas origens, que com essas crianças não vão desaparecer. Segundo, o outro ponto que temos que adotar com essas crianças é conversar com essas crianças e, se for necessário, se for possível, de vez em quando viajar para o nosso país para ele conhecer as suas origens e saber identificar-se. Porque senão no futuro entra mesmo naquela fase da infância, da adolescência, entra mesmo nessa crise de identidade. Há necessidade de conversar mesmo com a criança, explicar, porque a criança que vem com pergunta e diz, mas mamãe, na escola eu falei que sou espanhola, mas a minha colega diz que eu não sou espanhola porque eu sou africana, porque eu sou negra. Mas mamãe, eu não conheço a África, eu nunca fui à África, por quê? Então temos que ter aquela nitidez. O que acontece com os adultos? O adulto subestima muito a capacidade de entendimento e interpretação de uma criança. Há adulto que nesse momento diz, filho, não liga, você é angolano, você também é português. Só que essa resposta faz uma confusão na cabeça da criança. Então, a mãe e o pai têm que ter o cuidado de explicar mesmo, é assim, você é de origem africana. Você nasceu aqui porque a mamãe e o papá saíram da África e vieram para aqui. A nossa família está em África. Mas, mamãe, por que eu sou também português? Não, porque como você nasceu aqui, você tem esse documento, você tem essa nacionalidade, você é de nacionalidade portuguesa, mas as suas origens são africanos, são angolanos. Aqui é mesmo uma questão, porque quanto mais cedo a criança começa a entender e a interpretar isso no bom sentido, a ressignificar aquilo que lá fora eles vão dizer, menor sofrimento terá quando ele começar a sofrer esse tipo de discriminação, pelo fato de... Porque a outra criança lá fora, a portuguesa, a espanhola, que está a lhe dizer que você não é português, ela também não está a usar isso de má fé, ou no sentido também direito, a criança também aprendeu que espanhol é aquele de raça branca, não é? Que os pais são brancos, então todos aqueles de raça negra, por exemplo, não é? Aqui até não é só da raça negra, eles começam a comparar até os latinos. Não, este é latino, então não é espanhol. Apesar de ter uma pele clara. Essa é negra, ela é africana, ela não é espanhola. Portanto, como é que nós podemos gerir isso para que os nossos filhos não cheguem nessa tentativa de suicídio, dessa crise de identidade grave? Meus colegas, não há outra mais que não a comunicação. Nada de subestimar a capacidade de interpretação e de entendimento de uma criança. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo a criança se acostumar a conhecer a nossa cultura alimentar, conhecer a nossa cultura de vestimenta, conhecer a nossa cultura, digamos, linguística, estes serão os mecanismos que vão fazer ele sobreviver, tá bom? Sobrepor aquela, digamos, aquela discriminação que ele pode vir a sofrer. Mas tem que se conversar.
tem que se conversar mesmo. Não tem outra maneira de querer incutir. E não adianta dizer à criança, porque não, você não é angolana, você é portuguesa porque você nasceu aqui. Mas você sabe conscientemente que as origens da tua filha, dos teus filhos, é angolano. Não é angolano. Então, se ele não se sentir, não sentir-se português, mas pelo menos vai sentir-se angolano, isso de origem angolana, apesar de eu nascer num país que não é Angola. Eu tenho essa nacionalidade, mas eu sou de origem. E a criança entende isso. Quer dizer, o sofrimento é idêntico, só que cada um vive a sua maneira, cada um vive discriminação diferente. Enquanto você, como adulto, como mãe, principalmente as mães solteiras, as mães imigrantes, sofrem muito mais por causa daquele impacto da sobrecarga, solidão. Muitas mães estão aqui também sem marido. Tudo bem que em Angola também temos mães sem maridos, mas em Angola temos rede de apoio. Temos a mãe, temos irmão, temos tio, temos vizinhos que até nos ajudam com essas crianças. Aqui você não tem ninguém, é você. Então, o teu sofrimento está ali, mas é muito diferente com o sofrimento do teu filho, que não consegue entender se ele é angolano mesmo ou se ele é português, ou se ele é angolano mesmo ou se ele é espanhol. É por aí. A comunicação, a informação precisa, verdadeira, é a chave número 1 para poder ajudar os seus filhos. E conversar sempre com os nossos filhos, lhes explicar como como são as nossas origens. Esse será um grande antídoto para eles. E não mascarar a verdade. E ainda bem que a doutora falou em mascarar a verdade, porque algumas mães, infelizmente, principalmente aquelas pessoas que não se aceitam, já saíram por motivos errados dos seus países. Uma vez postos nesses países, eles simplesmente assumem a identidade como sendo realmente e acabam criando seus filhos sem dar exatamente essa educação, mostrando a sua origem, de onde elas vieram. Eu sou brasileira, você é brasileiro, nós somos brasileiros, principalmente quando você já adquire a tal da nacionalidade. Eu tenho visto muitos casos aqui no Brasil de algumas mães, de algumas famílias com esse tipo de comportamento. Por isso é que eu perguntei quem é que sofre mais. Porque quando uma mãe rejeita a sua própria nacionalidade e incute isso nas crianças, as crianças não têm uma identidade, né? Não. Como? E aí eu venho fazendo uma outra pergunta: como identificar que alguém está passando por essa situação de negação e isso tem causado mais dor ainda? Porque, como nós falamos, nós reconhecemos e sabemos o que é um luto quando nós perdemos um ente querido, mas o luto imigratório nós não reconhecemos. Então, como identificar que nós estamos passando por essa situação? Eu, pelo menos, já olho para uma mãe dessa que não consegue reconhecer a sua origem, nem incutir a origem nos seus filhos, porque na minha casa, eu sempre disse, do quintal da casa até o portão é Angola, do portão para a rua, vocês estão no Brasil, porque dentro de casa é Angola. Todo mundo sabe que lá todo mundo é angolano. Sim, Exatamente. sim. O comportamento, o comportamento, as atitudes, os atos e ações do portão até dentro é Angola. Não tem conversa, é comida, é a linguagem, é o jeito, é a educação, é Angola. De lá para fora, vocês podem pegar a cultura brasileira e identificarem, mas dentro é Angola. E já outras mães não conseguem fazer isso. Por isso que eu gostaria de saber como identificar que alguém está passando por essa situação de luto. Exatamente. Doutora, a melhor forma de você identificar, é fácil identificar isso. Primeiro, você dá conta que a outra pessoa, esta mulher, perdeu, digamos, como posso explicar? Você dá conta que esta pessoa faz substituição cultural. Vamos começar por idioma. É normal que eu esteja em Portugal durante muito tempo, muitos anos mesmo, porque para o meu sotaque, mudar de sotaque angolano para sotaque português, eu tenho que levar muitos anos. Mas há pessoas que em menos de uma semana já não sabem falar como angolano, isso não é normal. Em menos de uma semana, vai no Brasil e já não sabe falar. Esquece, doutora, sem esquecer o que você ia falar. Muita gente me fala, nossa, você só porque está no Brasil já não fala como angolano. As pessoas esquecem que eu estou no Brasil há 20 anos, entre indas e vindas. É muito tempo, sim. E sem contar que eu fiz
2, 3, 4 faculdades e sempre tive identidade sempre com brasileiros. Eu nunca estudei numa universidade em que eu tinha um angolano, um africano, é tudo brasileiro. Eu trabalho com brasileiros, não tenho africanos de nenhuma nacionalidade onde eu trabalho. É difícil, não dá para não ter Justifica-se. essa... Não tem como. Mas quando você vive muitos anos, é impossível você não adotar o sistema, não adotar, digamos, principalmente a questão linguística. E depois vem a questão rituais, crenças e valores do país de origem. Nós, em Angola, temos nossas crenças. Claro que algumas têm que ser refinadas, porque são crenças que nos foram incutidas e que, às vezes, hoje em dia analisamos que não vão de acordo com o desenvolvimento do ser humano. Ok. Mas temos valores. Há aquele choque cultural. Quando a pessoa está a sofrer aquela identidade, crise de identidade, tem um choque cultural. Por exemplo, aqui em Espanha, tem o país que mais preserva a sua cultura, mas de maneira nítida. Primeiro, são os marroquinos. O marroquino filho pode nascer em Espanha, porque a Espanha tem muitos marroquinos, principalmente no bairro onde eu estou. O filho pode nascer em Espanha, mas aquela criança só fala espanhol dentro da escola, fora da escola, na casa dele, na rua, você já dá conta que esse é marroquino. Não é? Então, como é que você vai dar conta? O conflito da identidade é que essa pessoa, ao estar contigo, se for uma pessoa amiga, que se comunica contigo, que conversa contigo, você vai ver que o discurso dele narrativo já está muito longe dos nossos valores. Por exemplo, eu digo sempre, às vezes tem um grupo de mulheres africanas fora da África, eu digo sempre, nós estamos na Europa, tudo bem, mas estamos juntos, mas não estamos misturados. Há crenças, há culturas aqui que você observa, não vai de acordo, por mais que você olha e diz, não, para eles é normal, mas é que para nós não é dito normal. Principalmente a questão de estereotipos masculinos, estereotipo feminino, a posição da mãe, a posição do pai dentro do lar, dentro da casa. Aqui se consegue ver que nos espanhóis é distorcido. Você entra numa casa, para a maior parte deles, você não sabe quem é mãe e quem é pai. A linguagem é mesmo distorcida. Mas nós, como africanos, nós sabemos que existem escalas a ser respeitadas numa casa. Então, quando você vê que essa pessoa, no seu discurso, já perdeu essa crença, essa cultura, esse escalonamento de um lado, você já dá conta que já está entrando numa crise de identidade. Quando você começa a normalizar aquilo que nós aprendemos, que está muito longe de ser respeito, de ser consideração, de ser uma família, essa pessoa já está a entrar numa crise de identidade. Há rupturas de vínculos sociais. Essa pessoa não quer mais se relacionar com angolanos. Só quero já relacionar, quer dizer, para ele, angolano, deixei Angola, é lá. Para mim, o angolano está longe, nem já um bom dia, um boa tarde eu posso passar. Aqui até são capazes de que você cruza com ele, ele cumprimenta. Nem come funge, nem come mais funge, só come paella, só come cozido bacalhau. Então, esta pessoa está a entrar numa crise de identidade. Sensação de silêncio interno, não quero comunicar-se. E, às vezes, ele não consegue comunicar-se com os natos, não é? Mas também não consegue comunicar-se com as pessoas que são da sua origem. Quer dizer, como ele tem um processo, está passando um processo de negação, começa a negar as suas culturas, começa a negar as suas crenças, começa a negar o seu povo, mas também tem dificuldade de relacionar-se com os que ele encontrou, porque quando você adota esse sentimento de superioridade, porque a negação que você começa a colocar-se num complexo de superioridade. Só que esse teu complexo de superioridade é só para aqueles da sua origem. Mas quando você tenta relacionar-se com as pessoas de origem que você encontrou, você desenvolve o complexo de inferioridade. Quer dizer, você não fica nem do lado, você não fica nem na superioridade, na inferioridade, porque você se acha muito superior, mas também não fica no outro. Então, esta pessoa está a passar numa crise, num luto imigratório. Consequência, depressão, ansiedade, pensamentos negativos, suicídios, doenças psicossomáticas. Há pessoas que chegaram que ultimamente têm sempre dores, dor de cabeça. Tudo bem, é que estou sempre com dor de cabeça, mas o médico não disse que não tenho nada. Estou sempre com dores nas costas, o médico disse que não tenho nada. São esses transtornos psicossomáticos que cada um
vai desenvolvendo. Mas a maior facilidade de você identificar que esta pessoa está num luto migratório é mesmo pelo discurso. A pessoa já não é discurso, até não necessariamente seja o idioma, mas aquilo que sai da boca dele, aquilo que ele valoriza e aquilo que ele deixou de valorizar, aquilo que ele deixou de sentir, deixou de perceber, porque ele simplesmente quer distanciar-se automaticamente das suas origens para poder adotar origens que ele encontrou. Também é verdade que muitas vezes as pessoas de fora é que veem que há uma pronúncia diferente, né? Mas no meio em que as pessoas vivem, exemplo, a realidade portuguesa, para alguém que está em Angola pode achar que sim, ela está a falar brasileiro, ela está a falar português mais parecido com o português de Portugal. E não é bem isto, não é bem verdade. Para algumas sociedades é importante mesmo a integração, porque se tu não te integras, és afastada automaticamente, não és par. E para nos sentirmos par, é importante que as pessoas estejam mais ou menos alinhadas ao nível daquela sociedade para não se sentirem como partes excluídas, né? Olha, eu vejo muito pela minha filha. A minha filha em casa fala angolano, mas quando está com a sua professora, os seus colegas, não fala como fala na escola. Mas é automático, não é uma coisa forçada. Aquilo parece que entra no botão automático. E, estranhamente, também senti isso com a psicóloga dela. A psicóloga já é uma mulher formada, mas volta e meia, eu senti ali alguns traços de sotaque brasileiro. Depois disse, não, eu vim mais ou menos com a idade da fulana, mas só que eu vim mais nova, vim com 6 anos. Mas depois ela esquecia. Olhando para ela, não sabias que era uma mulher de 30 e poucos anos, que era brasileira. Mas depois ela esqueceu, porque eu fui dando exemplo, que gosto da doutora Ana Beatriz, a psicóloga, a psiquiatra brasileira, e ela depois foi falando e encarnou, já era outra pessoa, mas era num automático. Não é muito da pessoa esforçar-se, porque muito desse preconceito vem mesmo de lá, que as pessoas às vezes querem que a gente, mesmo que não esteja aqui a falar o tal brasileiro, o tal português, o fulano está afinado. Não, fulano está integrado, fulano tem que falar bem, não como falava. E isto também faz um bocado de confusão a muita gente, que também pode ser comparado com, começa a sofrer discriminação, não no povo onde está, mas da sua origem. Também acontece muito. Mas é assim, doutora. Eu acho que o que está em jogo aqui, o que se leva em conta, não geralmente esta mudança. A mudança é inevitável. Porque desde o momento que você se integra, automaticamente você vai adotando aquele... Isso não acontece só com os angolanos. Mesmo os nigerianos que vão para a Inglaterra, o inglês da Nigéria, o inglês da África do Sul é diferente do inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. Consoante o tempo, você vai mesmo integrar-se, vai falando como as pessoas falam. Isso também acontece com os latinos, por exemplo, que vêm aqui, porque o espanhol deles é muito diferente do espanhol daqui. O problema está onde? Não está nessa automatização. Essa automatização é o seu estado normal. A doutora está ali, a tua filha está ali, automaticamente, pouco a pouco, você vai se integrando e vai se transformando. É algo que você não consegue evitar. O que está aqui em causa é o quê? É geralmente quando essas pessoas usam um esforço fora daquele contexto. É um esforço do gênero, mas conscientemente, porque esse luto ele veio de forma consciente. Porque se no momento eu dizer, não, hoje vou ainda provar a paella espanhola, eu vou provar, gostei, eu gosto de comer paella. Então, eu vou, uma vez a outra, mesmo até sempre, eu vou fazer paella na minha casa, vou comer. A outra questão é quando eu nego comer fungo, porque eu acho que o fungo é comida para africanos. Estás a perceber? Outra coisa é eu deixar de falar como angolano, porque eu já me sinto portuguesa, já não posso falar como angolano, porque não posso ser identificada como angolano, porque todo esse sofrimento vem
da intenção. A doutora vai ver que quando chegaste ali, essa integração foste fazendo de forma processual. O processo foi ocorrendo, você automaticamente, isso que acabaste de dizer, você até se calhar nem sequer das conta que o teu português já não é o mesmo. Sou eu que chego ali e vou dizer, não, o Chocolate agora fala diferente. Porque como você foste entrando nesse processo paulatinamente, as alterações foram feitas paulatinamente, mas não no processo da negação do outro, aquilo tornou-se saudável. Mas se você trabalhasse isso num processo de negação, eu não posso mais falar como angolana, eu não posso mais comer fungo, nem quizaca, porque é comida de africano. Ali onde você começa a entrar nesse processo de sofrimento. Porque o problema está naquele sofrimento, naquela dor. Doutora, quando eu falei sobre o não comer fungo, olha que é um caso real. Teve um caso de alguém no TikTok que mandou e disse que não come fungo porque fungo é uma questão de pobreza, é perpetuar a pobreza que vem da África. Imagina então comer a quizaca. Aí mesmo seria voltar no mato. E vou te dizer uma coisa, doutora. Essa pessoa, ele está mesmo doente. Se você pega um monte de instrumentos de avaliação psicológica, vais avaliar depressão, vais avaliar, se você aplicar um instrumento de avaliação de identidade, você vai ver que está numa crise de identidade. Se eu já estou a achar que o fungo é comida de pobre, então para mim todo branco é rico. Todo branco é rico. Eu acredito que essas pessoas já, pronto, é uma mentalidade que já vem delas, até porque nós temos muitos desses em Angola mesmo, que basta ir, sei lá, para um restaurante ou ir encarnam uma outra pessoa. Então, quando sai, é como se fosse aquela oportunidade, finalmente saí, agora vou mostrar que eu sou e não sou. Eu acho que tem muita própria personalidade da pessoa, né? Eu, pelo menos, para reduzir feijão de olho de palma, ninguém me tira. Isto acho que é impossível. Mas as coisinhas, as moambas, estou a reduzir. Como, mas já não com aquela frequência, mas são questões de saúde. Agora, as quisacas, e pronto, eu tenho dito sempre, só uma coisa que né, que eu não nego, geralmente não nego, são as verduras. Então, a quizaca. Agora, isso de chegar e dizer, olha, eu já não como fungo porque não posso comer, quando antes comia fungo. Comia bem. É com a personalidade da própria pessoa. Mas também, doutora, a questão do luto migratório, um dos fatores, a própria personalidade da pessoa. Um dos principais fatores para você desencadear o luto migratório também vem, primeiro, a personalidade da pessoa. Segundo, as condições que você tinha em Angola e as condições que você vai encontrar aqui. Terceiro, o objetivo que levou você a sair do teu país de origem. Porque vou dizer uma coisa, meus colegas, muita gente saiu de África, de Angola, sobretudo, com a ideia de que na Europa eu vou enriquecer. Na Europa, a minha família melhorou. Até aqui diz, minha filha, você vai fazer tudo, vender a casa, você vai na Europa para melhorar a nossa família. Eu já ouvi isso, eu vivi no Palanca eu sou Bakongo, eu sou do Uís, e nós do Uís, em Bakongo, estamos muito ligados aos congoleses. Os congoleses saem do Congo com a intenção de vir na Europa para enriquecer, e muitos de nós também levamos essa mentalidade. O que está acontecendo? A pessoa chega aqui e encontra outra realidade. Afinal de contas, aqui o dinheiro não sai da árvore. Trabalha-se da mesma maneira que se trabalha em África. Então, esta realidade que eles estão a encontrar aqui, todas as pessoas recém-chegadas com que eu entro em contato, na primeira semana, se você aplicar um BDI para avaliar depressão, eu acho que terá nota máxima. Bum! Porque estão todos deprimidos. A minha irmã está aqui comigo, ela me disse, mana, se você me avisasse só que ele aqui é assim, eu não viria. Eu lhe perguntei, se eu te dissesse, não vem, porque aqui é assim, você me ouviria? Você acreditaria? Ah, não. Então, queres me acusar de quê? Porque é a mentalidade que as pessoas vão criando ali. Então, vamos. Quando eles chegam aqui e encontram outra realidade, e a pessoa tem dificuldade de adaptar-se, também é um fator que leva ao luto migratório.
O problema é, consequência do luto migratório, para além daquilo que eu já falei, as mulheres, doutoras, estão, eu não sei no Brasil, não sei em Portugal, mas aqui em Espanha, uma das consequências do luto migratório é a prostituição. Porque quando você se encontra-se num beco sem saída, às vezes até tem saída, mas como você vê com outras perspectivas, você não encontra essas perspectivas, você entra num buraco que você não vê saída, por mais que outras pessoas de fora venham. E essa tristeza, essa angústia, esse desespero econômico, principalmente que muitos estão a encontrar porque não querem esperar o processo, estão a levar-se aonde? À prostituição, à droga, ao consumo de psicoativos, estão a ser maltratadas, abusadas. Por quê? Porque tornaram-se pessoas alvos e muito fácil por perderem a sua própria identidade. Eu não sei nos vossos países onde vocês estão, mas aqui em Espanha a situação não está fácil por causa disso. Infelizmente, o Brasil também não está fácil. Realmente, isso tem levado muita angolana para a prostituição, e não só angolana, não só meninas, mas como os rapazes também entrando nesses aplicativos. Mas, enfim, são as consequências dos ônus e dos bônus de migrar. Infelizmente, ninguém dá uma cartela para ensinar quais são os processos, o que fazer. E hoje em dia, tudo bem, nós reconhecemos que os nossos países não são aquelas coisas todas, mas tem muita gente que não tinha nem necessidade de emigrar, que tinha até condições de permanecer morando em Angola ou em África e fazendo aqueles processos normais, viajar para férias, viajar para tratamento, viajar. Mas, como é uma febre, está todo mundo dizendo que isso, aquilo, tem gente vendendo casa para viver no mal fora, que não faz nem sentido. Mas, com relação a isso, quais são as maneiras mais eficazes de apoiar amigos e familiares que estão lidando com esse luto imigratório, mesmo à distância? Primeiro passo é reconhecer. E é o passo mais difícil. Porque como nós sempre interligamos o termo luto à morte, é difícil eu reconhecer que eu estou num processo de luto imigratório, porque até nunca ouvi falar disso. Como a nossa população, principalmente a nossa população africana, isso é real, não sei em outros países, mas aqui em Espanha é real, porque por trabalhar, colaborar na Cruz Vermelha, a nossa população africana não é uma, aqui em Espanha, por exemplo, é uma população que tem muita dificuldade de integrar-se com a cultura, mas também de uma forma muito, muito aberta, de seguir, de assistir lives, por exemplo. Não temos hábito de leitura, não temos culturas muitos deles até nem sequer querem estudar. O primeiro passo para você ajudar ou alguém que está nesse processo, ou a pessoa poder procurar ajuda, é reconhecer de que eu estou a passar num processo de luto. Por quê? Desde o momento em que eu arrumei as minhas malas, parti de Angola e disse, vou deixar pai, mãe, irmãos, alguns até filhos ficaram, eu sou uma delas que deixei lá 2 filhos ainda estão lá, não é? Deixei cultura, deixei alimentos, deixei aquele aconchego, aquela relação, aquela amizade, aquela rede de apoio que eu sempre tive. Eu entrei num processo de luto, porque eu estou a perder algo. O que acontece? Eu estou a perder algo em detrimento também de ganhar alguma coisa. Estamos a vir para aqui, não estamos a perder muita coisa, mas também, independentemente de como cada um está a levar a vida, também está a ganhar. Tá bom? Também está a ganhar. Não é só perca, mas também está a ganhar. Alguns estão a aproveitar estudar, outros estão aqui porque os filhos estão até, no meu caso, por exemplo, trouxe 2 filhas com problema de saúde, estão muito bem tratadas, muito bem recuperadas, graças a Deus. Então, aquilo que eu perdi lá, perdi. Faz falta, faz. Mas, às vezes, prefiro interiorizar naquilo que eu ganhei aqui, ou naquilo que eu estou a ganhar. Primeiro passo é a identificação. Depois de identificar o que a pessoa perdeu, então, cria habilidades para poder começar do zero. Porque todos nós começamos do zero. O outro passo é valorizar, nunca deixar para trás as qualificações da tua origem.
trabalhar na adaptação, mas sim não desqualificar as suas origens. Reconectar-se é um ponto muito importante. Reconectar-se com a cultura que você encontrou. Ter a capacidade de filtragem. Nem tudo que nós encontramos nesses países é saudável para nós, é bom para nós. A maior parte da população africana é cristã, é religiosa. No Brasil, se calhar, até diferente daqui da Europa. A maior parte da população europeia não são cristãos, não são religiosos. Então, é um choque também que a pessoa encontra aqui. Saber entrar, porque temos mesmo que entrar, como disse a doutora Chocolate, temos que entrar para poder integrar-se. Mas temos que saber filtrar também. Porque se não soubermos filtrar, será muito mais difícil ainda, porque vamos nos sentir mais perdidos, querer fazer aquilo que nós achamos que é normal, mas não é normal. Evitar a solidão. A solidão é muito importante. Procurar grupos de apoio. Grupos, por exemplo, aqui em Espanha, temos associações que atendem pessoas africanas. Então, tens que procurar esse grupo, mas grupos saudáveis, porque também existem grupos conflituosos. Você já estás numa sociedade onde, se calhar, não tens mãe, não tens pai, não conheces mesmo ninguém. Muita gente chega nesses países, não conhece mesmo ninguém. Vai começar do zero. Então, tem que procurar sempre um grupo de apoio, um grupo legalizado, um grupo das embaixadas. Algumas embaixadas têm grupos preparados para isso, para esse acolhimento. Um grupo das comunidades também, em Portugal, por exemplo, se calhar está melhor que nós, tem muitos grupos das comunidades onde a pessoa pode entrar, evitar o isolamento. Criar redes de apoio, redes sociais de apoio, redes físicas, pessoas que você sabe que podem te ajudar. Aqui também, por exemplo, em Espanha acontece muita coisa, que a pessoa chega aqui, não consegue se enquadrar, por quê? Porque o próprio africano que você encontrou aqui, se calhar, não está enquadrado. Você pergunta, por exemplo, os que vêm com intuição de estudar, onde é que fica o Ministério da Educação? Eu não sei. Pergunta aquele, não sei. Pergunta aquele, não sei. Está a ver? Então, a pessoa tem que saber selecionar as relações, selecionar as redes de apoio, mas tem que ter redes de apoio. A outra coisa, isso que eu já disse, tem que buscar associações que atendem imigrantes ou que atendem africanos, não só com intuição ou com o intuito deles de oferecerem algo material, mas darem-te aquele apoio, aquele afeto, aquela orientação, o que é que você pode fazer, como você pode fazer, onde é que você pode recorrer para legalizar os documentos da escola, os documentos de trabalho, onde é que você pode procurar emprego, e não só procurar as associações com fins ou com intuição de poderem te ajudar economicamente. Desculpa, doutora, em casos graves, em casos em que a pessoa, por exemplo, essas pessoas que a doutora disse que você percebe que já tem tentativa de suicídio, tristeza, angústia, medo, encomendar mesmo para um psicólogo, para poder trabalhar esse luto, poder trabalhar o trauma e adaptação cultural. É importante. Os psicólogos têm técnicas próprias para a pessoa trabalhar essa adaptação cultural e poder direcionar, por exemplo, os imigrantes que eu às vezes consigo acompanhar, eu oriento-lhes os centros. O que é que eu fiz por exemplo? Eu procurei na internet os centros que atendem imigrantes. Centros que atendem imigrantes africanos, que a própria embaixada até não sabia. Então, quando as pessoas chegam, eu digo, lá vai no centro X, a rua é essa, assim, ali vais ter apoio. Olha, vai nas Caritas, as Caritas também vão te ajudar pelo menos com 100 euros, 50 euros mensal, vai. Olha, vai na Cruz Vermelha, porque eu fiz esse dinamismo para poder orientar as pessoas, tá vendo? Então, a outra técnica também que se utiliza, os psicólogos utilizam, são as escritas terapêuticas, onde a pessoa começa a escrever carta para aquilo que ele perdeu. Escrever carta, já não temos hábito de escrever carta para a família, mas podemos escrever carta para nós mesmos. E não se afastar muito da nossa cultura, da nossa música, por exemplo. As pessoas dizem, não vou ouvir para não ter saudade. Não, tens que ouvir. Porque quando você ouve,
a música em si, ele tem um impacto, ativa algumas áreas do cérebro de prazer. Liberta muita coisa, Se é liberta. incrível. Então, quando você está assistir ouvir aquela música angolana, você começa a bailar essa hora, se estivesse na festa, quer dizer, aquele momento de transe que você vive, de alegria, que você diz, essa hora estaria na ilha, esse domingo, não sei o quê, você começa a bailar à toa onde você está, aquilo parece brincadeira, mas é uma grande terapia. E desenvolver vínculos afetivos de confiança local, não só relacionar-se com pessoas da tua origem, mas também relacionar-se, tem mesmo esse foco, relaciona-se com os angolanos, mas também relaciona-se com pessoas daqui. E se for necessário ser voluntário de alguma associação, de algum grupo, porque também vai te ajudar você a integrar-se e fazer parte de um grupo real. A princípio, mas em casos graves, procurar um psicólogo mesmo, a trabalhar o luto. Sim, esta fase da aceitação não é uma fase assim fácil, né? Primeiro a pessoa reconhecer que está ali com aquele problema. Não é uma fase fácil, e eu digo isso por experiência própria. Primeiro reconhecer que eu já estou nesse estado é extremamente difícil. Sobretudo, pronto, independentemente de como a pessoa sai, por exemplo, do seu país. E eu acho que quando a pessoa vem para aqui, por exemplo, vem, sei lá, por questões de saúde, eu acho que é muito mais fácil pensar, olha, pronto, eu perdi isso, mas agora a pessoa que me prendeu aqui ou que me prende aqui está bem melhor, então eu ganhei muito mais. E agora, para aquelas pessoas que, por exemplo, decidiram, vou sair de lá, apesar de ter a minha casa, apesar de ter a minha vida, a minha casa, tinha até um emprego, um carrinho, mas agora eu vou tentar a vida ali, e depois chegam aqui, tem aquele choque de realidade, e algumas até a pessoa, pronto, houve um tempo quando a pessoa dizia, olha, aqui a vida não está do jeito que você pensa, e a pergunta que faziam era, e o que é que tu estás aí a fazer? Quem diz, tu estás aí, mas não queres que eu venha, né? Também tem isto. E, portanto, eu acho que quando nós olhamos mais para questões de saúde, eu acho que é muito mais fácil, ou seja, pronto, é muito mais fácil, muito mais rápido a pessoa reconhecer que, pelo menos em relação a Angola, reconhecer que ganhei muito. E aquelas pessoas que não saem de lá e depois vêm aqui, têm esse choque de realidade, pronto, não é bem isto, ou não era aquilo que eu pensava, parece que perdi muito mais, vim para aqui, me atirei no vazio, como se tivesse me jogado ali no meio do oceano. Eu acho que é um processo muito, extremamente difícil. Acrescentar, antes da doutora responder, a Luciana também fazer a pergunta, normalmente, aquelas pessoas que simplesmente viajam, como a Dília falou, sem propósitos fixos, reais e objetivos, é que normalmente começam a criar essas situações, estou infeliz, não estou feliz, isso não é vida, porque quando você sai do seu próprio país, já com uma identidade, já sabendo de onde você vem, para onde você está indo e o que você vai buscar isso, porque normalmente eu vejo pessoas que vêm para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eu acho isso meio que uma enganação ou meio sem noção, uma vez que você está entrando num país do terceiro mundo também, em que as necessidades também são muito grandes. Então, como é que você espera crescer num país em que também o próprio pessoal, o próprio nativo está lutando para crescer? Né? Aí você começa a mudar de galho em galho. Agora não quero ficar aqui, agora quero ir para outro lugar. Então, eu acredito que também é a falta de identidade, né? A falta de propósito e do que realmente, porque uma pessoa que sai de Angola vindo para o Brasil e diz que isso aqui não é vida, é alguma pessoa que se calhar não tem uma noção daquilo que está, o que é vida realmente. Porque independente de qualquer coisa, tem saúde, tem meios de condições e outras coisas mais, mas enfim, era só para agregar.
É assim, Chocolate, eu vou dar o meu exemplo. Eu passei muito nesse processo, tanto até que eu criei um método que eu chamo método EPSI. Depois eu vou explicar como é que eu trabalho nesse método. Eu sofri este luto imigratório. Por quê? Você foi minha colega, não minha. Você saíste primeiro que eu. Eu em Angola não estava mal. Eu em Angola eh, tinha meus negócios, era coordenadora do curso de psicologia, para além de trabalhar na Uni, era coordenadora do curso de psicologia do Tocuista, naquela universidade do Tocuista. Trabalhava em outras universidades, trabalhava como psicóloga clínica, porque eu sou funcionária pública em Angola. Eu frequento na Espanha desde 2012, faço aqui as minhas pós-graduações, sempre fiz aqui. Desde 2012 que eu fiquei aqui 2 anos, depois fiquei no vai e vem, vai e vem, vai e vem. Praticamente conhecia um pouco a Espanha, conhecia um pouquinho a cultura, o idioma, e tudo que eu encontrei aqui, conhecia um pouco. Mas uma coisa eu percebi, que uma coisa eu vi sentar, a outra coisa eu vi de turista ou de estudante, mas por questões de saúde dos meus filhos, eu fui obrigada, imagine só, a vender a minha casa em Angola, porque quando foram diagnosticados, eu tinha que. A outra pequena até já faz o tratamento aqui desde que tinha um ano. Ela agora está vai fazer 14 anos. Quer dizer, esse tempo todo que eu fiquei aqui a estudar, sempre fui fazendo o tratamento da minha filha aqui. Até o médico me dizer, olha, Cristina, ou vai, fica, ou vem, porque ir e vir, tratar essa miúda, o tratamento, ela quando está aqui está bem. Quando voltava para Angola, piorava. Ok. Depois a outra foi diagnosticada a questão do seio. As duas situações obrigaram-me a ficar aqui. Eu tive perca da minha casa, do meu emprego, do meu status, não é? Mas, quando cheguei aqui, passei dificuldades, porque uma coisa é vir estudar, até porque a primeira vez quando eu vi estudar, eu vi de bolsa, não tive dificuldades econômicas. Quando fiz o outro mestrado, eu já dominava isso, tinha um salário em Angola, conseguia sustentar muito bem meus estudos. Mas, quando eu vim para sentar, a questão já foi outra. Eu trabalho até hoje, apesar dos meus projetos que eu tenho, projetos aqui eu vou ganhando, mas muito pouco, mas às vezes faço limpeza naquela casa, faço limpeza naquela outra casa, só para conseguir ter mais ingressos. No princípio, quando eu não tinha esse projeto, quando cheguei, primeira coisa que eu disse a mim mesma, perguntei a mim, Cristina, agora, onde é que você vai começar? Como você vai começar? O que é que você vai fazer? Ali, é isso que a Chocolate Tarta Doutora também diz. Tem uma coisa que te salva, é o propósito de vida. Se você não tem propósito de vida, você vai viver nesse país por viver e vai achar que eu vim à procura das melhores condições. O que eu trabalho com essas mulheres, essas pessoas que me procuram? Primeiro, no meu método EPSI, significa empoderamento, propósito, conexão, imagem e neurofelicidade. Eu trabalho o empoderamento da pessoa, para a pessoa poder reafirmar os seus valores, mesmo estando longe de casa. Não esquecer-se de si mesma, não esquecer da sua autonomia. É isso que a Chocolate uma vez disse numa live que nós tivemos. Cristina, quem saiu em Angola dependendo que até para comprar, roupa interior, alguém tem que lhe dar 1000 kwanzas. Aqui também vai ser assim. Então, quem já foi uma mulher empoderada em Angola, aqui também vai lutar para ser. Então, o que eu começo a trabalhar? O empoderamento, para a pessoa criar, reafirmar esses valores que ela já trouxe dela mesma. E se ela nunca teve em Angola, eu vou trabalhando para que essa pessoa consiga ter esse empoderamento. O outro aspecto que eu trabalho é o propósito. A pessoa tem que ter um propósito, poder ressignificar a imigração como parte de um projeto maior, de um segmento, de uma sequência. E não achar que a imigração é sinônimo, é o que me tira da pobreza, é o melhor que eu vi à procura, porque é o melhor que existe. Não. Se você tem um propósito, então você está aqui para poder encontrar, poder expandir melhor esse teu propósito. O outro ponto que eu trabalho é a conexão. Eu procuro a pessoa a desenvolver vínculos emocionais e culturais. É isso que eu disse. Indico as pessoas não só de trabalhar comigo, mas também de ir nas associações e nos grupos que podem lhe ajudar.
A imagem, a reconstrução da autoimagem na terra alheia. Se você lá em Angola sempre se cuidou bem, aqui também procura se cuidar bem. Aqui também procura cuidar bem da tua imagem. Agora, algumas pessoas, quando chegam aqui, se calhar desleixam o seu corpo, como quer dizer, ali as pessoas me controlavam, lá eu tenho amigos, aqui não tenho ninguém, então vão andar da maneira que me dá. Só que essa pessoa, quando se olhar no espelho, vai comparar. Em Angola eu era bonita e aqui me tornei feia. Vai desenvolver o quê? Autoestima baixo. E depois vem as pequenas práticas diárias para gerar o bem-estar, onde eu trabalho a neurofelicidade. Então, a pessoa tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito, você pode sair de Angola e vir viver aqui. Por isso é que nós estamos a ver mulheres a meter-se no mundo da prostituição, porque eles vieram aqui sem propósito. Eu quando vejo, como diz a doutora, eu quando vejo a saúde dos meus filhos, quando eu vejo que eu mesma não estou parada, mesmo estando aqui, imagina, Chocolate, vocês três estão em países diferentes, mas criaram um projeto, não é? Eu quando vejo que eu não estou parada, estou sempre a estudar, os meus filhos estão a estudar. Portanto, eu comecei a autocurar esse luto migratório. E aqui estou. Aqui estou. E cada um tem que fazer um esforço. Todos nós passamos nisso. Sabe qual é o problema, doutora? Que infelizmente o propósito de muita gente, como nós falamos na live passada, é o propósito financeiro. É tentar mudar de vida, ganhar dinheiro, ficar rico, poder pagar isso e ter uma estabilidade financeira. Quando o propósito é dinheiro, você não consegue ter uma felicidade plena, porque porque o dinheiro hoje serve, mas amanhã pode não servir. O propósito tem que ser maior do que dinheiro. Assim como a criação de uma empresa tem que ser sempre maior do que dinheiro. É sobre criar desenvolvimento para outras pessoas. Bem, quando você começa a fazer coisas que é para melhorar a vida de outras pessoas e não apenas a sua, o propósito é muito mais significativo. Você consegue viver no Brasil, no Japão, em tudo que é lugar, sem ter que ter essa coisa, porque isso não é vida. E o que seria exatamente uma vida? Não é porque se você está em Angola não é vida, você está no Brasil não é vida, está em Portugal não é vida, está na Espanha não é vida. O que seria vida realmente? Quando existem pessoas que infelizmente não têm nem um pouco de vida que nós estamos tendo no Brasil, na Espanha, em Portugal e em outros lugares. E você consegue reclamar que onde você está, que já tem uma vida com benefícios, saúde, educação para você, para os seus filhos, não é vida. É falta de gratidão, acredito eu. E por isso é que vem essas dependências, essas dores, essas tristezas, né? Essas tristezas, sim. Eu para ser, imaginem só, colegas, eu para ser voluntária da Cruz Vermelha, eu tive que abrir mão de ser beneficiária da Cruz Vermelha. As senhoras da Cruz Vermelha, e foi numa altura que eu nem sequer estava a trabalhar. Só meu marido estava a trabalhar. Mas eu pensei, ser beneficiária, uma vez a outra eu solicitar 200 euros, 100 euros, 50, uma alimentação daqui, uns cobertores daqui. Mas ser voluntária, eu estaria a integrar-me no grupo, a conhecer mais pessoas, e o meu projeto partiu dali. Eu disse, não, eu abro mão de ser beneficiária. Ele disse, mas Cristina, você não está a trabalhar, como você quer deixar de ser beneficiária para ser voluntária? Eu disse, não, porque se eu me acostumar a ser beneficiária, eu nunca vou ganhar patas para andar. Eu prefiro passar essa dificuldade que eu vou passar, porque eu sei que essas palestras que eu estarei a dar, as formações que eu estarei a dar na Cruz Vermelha, estarei a abrir o horizonte e também vou poder integrar para saber como é que aqui as coisas funcionam, como é que se pode trabalhar com mulheres aqui. Eu abri mão. A madre não acreditou, disse, não é possível, nós nunca vimos isso. Eu disse, não, eu prefiro passar este aperto que eu vou passar agora, mas eu sei que deste eu vou conseguir alguma coisa. E assim foi. A partir dessas palestras, desses cursos, eu fui entendendo como é que as mulheres africanas, como é que as mulheres imigrantes chegam aqui, o que eles passam, o que eles não passam, e com isso eu tive ideia de como criar o meu projeto. Às vezes é bom nós abrirmos mão do financeiro para podermos, sim, aplicar o nosso propósito, porque aquele te leva mais além.
Vamos a falar, né? As pessoas têm medo, como diz, a Adília fez uma pergunta bem interessante. E aquelas pessoas que não conseguem nem se integrar na língua. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que está na França. Os filhos já falam francês, mas o marido já fala francês, mas ela não fala francês. E olha que está ao mesmo tempo com os filhos e o marido. E, e a integração nas comunidades, fazer parte, se envolver na cultura, isso tudo ajuda, porque assim, as pessoas querem migrar, também a Adília fez essa pergunta, mas não querem fazer parte do processo imigratório, O não processo, querem assumir exatamente. a identidade de estar nesse lugar, e isso torna o processo do luto mais doloroso, né? Porque as Mais pessoas não se doloroso. entregam, não se envolvem, não fazem, não se misturam com a comunidade, não fazem parte desse processo, e isso não ajuda, não facilita o processo. Eu conheço pessoas aqui, angolanos, até brasileiros, que eu também admirei muito, que levam em Angola, na Espanha, mais de 10, 15, 20 anos, mas mal falam espanhol. Aquilo eu achei muito estranho, porque eu disse, espera aí, o português com o espanhol são primos, pelo menos ou são irmãos ou são primos, mas são primos muito próximos. Então, é inconcebível ver uma pessoa que leva em Espanha 10, 15, 20 anos, mas fala muito mal o espanhol. Mas é que não fala mesmo. É que não fala em condições. Porque por causa desta falta de integração. E para além da integração, no meu ponto de vista, uma das formas de integrar-se melhor a uma cultura é estudar e trabalhar. Porque você, quando. Não estamos a falar de estudar, fazer o ensino superior, não. Se você fazer, melhor. Se você chegar, pois, também melhor. Mas esses cursinhos mesmo são importantes. Eu na Cruz Vermelha, os trabalhadores da Cruz Vermelha têm muitos conflitos com os imigrantes, porque eles até perguntaram, Cristina, por que a sua população, os vossos conterrâneos, eles chegam aqui, quando eles dizem, ela vem buscar isso, eles vêm a correr. Mas se lhes oferecer um curso, aquilo você tem que lhes fazer chantagem. Você tem que dizer, se você não fazer esse curso, no fim do mês não vamos ter o que te demos. São assim que eles vêm. E dentro do curso, às vezes você tem que trabalhar muita motivação para eles estarem aí presentes. Então, se você não quer abrir-se para o aprendizagem, para o novo aprendizado na tua vida, você vai viver aqui 1030 anos e não vai aprender o idioma como tal. Eu, nesse caso, eu reforço aquilo que eu disse, tem muito a ver, né, com a própria pessoa, porque nós em Angola também, mesmo lá na nossa terra, nós também temos pessoas que só querem, pronto, já aparecerem, é aquilo que se diz, o ajudar não é chegar e meter o pão na mesa, tá bem como? Metes o pão na mesa hoje, amanhã vai lá outra vez, tia, preciso, mana, preciso, ou cunhada, preciso, e você sempre a dar o pão, sempre a dar o arroz, sempre a dar o feijão, e ela vai estar sempre a pedir, e nós achamos que estamos a ajudar. Mas não, se nós arranjarmos um trabalho para ela, lá vai você colher o seu próprio pão, colher o seu próprio arroz, estaríamos a ajudar melhor. Mas nem nós que estamos a dar, nem eles que estão a receber, têm muitas das vezes esse pensamento. Isto tem muito a ver mesmo com, né, com o nosso ser, porque nós temos aquele hábito que pronto, é algo que eu sempre notei e eu falo sem medo de errar, porque é visível e acredito que muitos vão concordar comigo, que nós temos aquele hábito. Eu olho para a Lucinda e pronto, e estou ali, Ângela, estás a ver a Lucinda? Fui eu que lhe dei esse pão que está a comer. Estás a ver a Lucinda? Ela amanhã vem outra vez pedir o arroz e eu vou dar-lhe o arroz porque eu sou boazinha. Eu acho que nós temos muito, muito, muito disso. É mesmo uma mentalidade nossa. Por isso é que nós depois saímos do nosso país e transformamos isso. Nem sequer o imitar os bons hábitos e costumes nós conseguimos fazer. Aliás, eu sou ver ali, né, quem se conhece, eu estou ali numa zona agora, em que aos domingos, quando tem feira,
As feiras aqui, nós sabemos que são feiras, geralmente são organizadas no sítio, cada um que vai lá vender tem que pagar, e até porque é um sítio que tu encontras feira ali, tem lixo no chão, às vezes que nem tanto, né? Aquelas coisinhas que vão caindo, uma fruta. As pessoas estão ali a vender, mas quando chegar o horário, a Câmara passa por lá, faz uma limpeza e tu nem sequer imaginas que de manhã teve aquela feira. Mas, no entanto, os nossos irmãos africanos, o que é que fazem? Fora da feira, ali no jardim, onde as pessoas deveriam estar sentadas, a apreciar, a conversar, estão lá a beber, a comer, a cozinhar e a fazer xixi ali. Ou seja, nós nem sequer conseguimos respeitar a casa do outro. Então, eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa mentalidade, o nosso ser, daquilo que nós realmente somos. Saímos do país com esses maus hábitos, maus feitios e sempre naquela, e chegamos aqui. Primeiro é que pensamos que aquele que vai nos ajudar está ali para nos dar. E segundo, ficamos acomodados, né, porque, pronto, sei lá, é mesmo, é a mentalidade, é a nossa mentalidade. É assim, doutora, aqui, por exemplo, eu quando cheguei, para falar a verdade, eu passei muito esse luto, e uma das coisas que me fez também eu começar a entrar nessa frustração era isso. A todo mundo angolano que você encontrava te dizia que não tem trabalho. Mas, meu Deus, eu como sempre vi ir e vir, eu nunca solicitei trabalhar, nunca procurei trabalhar aqui, então são coisas que eu, para mim, não sabia como funcionava. E que aqui não há trabalho, e que aqui não sei o quê, e que aqui não sei mais quanto, e que aqui não sei mais quanto. Pronto, aquilo também foi me bloqueando. Mas depois chegou o momento, eu disse, não, com trabalho, sem trabalho, eu vou começar a procurar mesmo assim. E consegui trabalho. E o que muito me admira, eu ainda não tenho documentos, porque eu solicitei uma residência por razões humanitárias, depois demorou, agora da minha filha que saiu, e o meu ainda está demorado. Mas eu, sem documento, trabalho. O que me admira é você ver angolanos que estão aqui há muito tempo, têm residência, algumas até, por causa do marido, conseguiu já nacionalidade, mas ele está dizendo que não tem trabalho para ele. Quando você entra nas páginas de emprego, você tem que encontrar um monte de trabalho. E as pessoas, o único requisito que eles estão a pedir, às vezes até nem experiência é ter documentos em ordem, ter residência, etc. Mas as pessoas estão a dizer que não tem trabalho. Mas isso também não estará relacionado com aquilo que eu espero, pronto, né? Que eu em Angola, eu era docente. Eu queria dizer. Eu trabalhava no banco e agora eu chego aqui, pô, como é que eu vou fazer isso? E às vezes nem sequer tenho formação, né? Mas penso que chego aqui também tenho que ser a fulana do lá. Do lá, sim. A outra coisa, é isso que eu queria dizer. Uma das coisas é esta, realmente, de que eu era professora universitária, aqui só posso trabalhar no mínimo, onde eu posso trabalhar no sítio X. Isso mas, na verdade, doutora, a maior parte das pessoas que vão dizendo que não tem trabalho, não são pessoas que estiveram em Angola eram o que eram ou eram professores universitários. Mas é que são pessoas, como já vivem aqui muito tempo, eles entraram naquele tempo da Europa, eu chamo aquela Europa do tempo da vaca gorda, onde sempre tiveram subsídio e foram mal acostumados. Estás a ver? Foram mal acostumados. E alguns têm filhos, são casados, mas alguns têm filhos, vivem maritalmente, não querem casar, porque para a sociedade ou para o sistema do Estado daqui, ela é mãe solteira. Como mãe solteira, tem sempre uns 300, 400 euros que lhe cai na conta. E o marido trabalha. Estás a perceber? Então, ele contenta-se com aquele 200, 300, 400, algumas até recebem 800 porque tem 2, 3, 4 filhos, vive com o marido, mas eles não estão empadronados na mesma casa, mas vivem na mesma casa. O marido está registrado na China, ela está registrada na África. Estás a ver? É por ali. Vamos receber aquela comida que vem, arroz, doutora, leite.
O leite. Sim, não pensamos que eu poderia ter, ou seja, esquecemos daquele prazer de ir para a loja. Prazer de trabalhar. Sim, escolher aquilo que você quer. É uma questão de mentalidade. Eu confesso que eu já recebi, me indicaram ali na assistente social, que eu passei aqui por uns momentos difíceis. E toda vez que eu fosse lá receber, eu me sentia humilhada. Não é baixar, percebem? Não, mas eu me sentia humilhada, me sentia, ia para lá e eu pronto. É uma ajuda, era uma ajuda. Eu ficava meses e meses sem me preocupar em comprar arroz, em comprar leite, em comprar óleo, até chocolate davam, né? Mas eu, quando fosse para lá, eu me sentia humilhada, me sentia diminuída, sei lá, é uma coisa e uma sensação que só vivendo, às vezes é difícil de explicar. Mas é o seu caso, porque você já estava acostumada a trabalhar e a ganhar o seu próprio dinheiro. Entendeu? Sim. Entendeu? Mas aquelas pessoas que em Angola já não tinham mesmo nada, dependiam do marido, dependiam de todas as outras pessoas, estão a achar que isso é o primeiro mundo. Imagina receber $100, oferecem dinheiro, oferecem comida, oferecem roupa, essas coisas todas. Isso é uma questão de princípios, é uma coisa de valor, é uma coisa de propósito, de propósito, né? O que você deseja para a sua vida. Porque há quem vem, e mesmo assim, há pessoas que têm, mas ainda querem receber. E aquilo é outra coisa que eu senti às vezes como se estivesse a tirar um lugar daquele que realmente... Daquele que realmente não tem. Sim. Eu senti uma vez também. Mas eu acho que tudo é uma questão de mentalidade e aquilo que a Angela está... Uma questão de mentalidade, sim. Essa coisa toda. Uma vez, os trabalhadores da Cruz Vermelha perguntaram o seguinte: Cristina, como é que vocês... Eu até ri tanto. Eles disseram, mas como é que as tuas conterrâneas dizem que não têm marido, mas estão sempre grávidas? Eu disse, não sei explicar. Eu disse, não, vocês sabem. Eu lhes disse, sim, eu sei. É assim, elas estão sempre grávidas, por quê? Porque eles estão empadronados, eles têm marido, eles vivem com marido. Os maridos trabalham. Alguns deles têm bons empregos, ganham de 1.000 e tal euros a 2.000. Mas eles estão empadronados. Empadronamento é um registro que se faz comunitário. Eles estão empadronados em casas diferentes. Então, se eu estou empadronado nessa direção, sou eu e os meus filhos. O meu marido está empadronado numa outra direção. Para todos os efeitos, eu sou solteira. Para todos os efeitos, eu sou solteira e eu vou recebendo. Quer dizer, isso que acabaste de dizer é um pouco de maldade, porque você realmente está a tirar pão daquela que realmente está solteira. Então, como eu não quero trabalhar, não gosto de trabalhar, aquele dinheiro que eu recebo da assistente social em nome das crianças, com que o meu marido traz, já é bom. Mas é isso que a Chocolate disse, quando nós entendemos que o trabalho é simplesmente ganhar dinheiro, quando nós entendermos que o trabalho é ajudar o próximo, o trabalho é prazeroso, o trabalho é fazer aquilo que me completa, o trabalho é eu passar um momento, como dizem aqui, passar-lo bem, é passar um momento de prazer, de alegria. Portanto, eu não vou simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro. Isto é que está a destruir as pessoas, os imigrantes na Europa. Lá o João Lourenço não dá nem 50 contos a ninguém. Aqui você recebe e você sente-se feliz pelo facto de ter alguém, de ter um sistema que te dá dinheiro. E o que está a acontecer? Eu, por exemplo, acompanho também pessoas que já estão aqui há muitos anos, já são maiores de idade. Estão a entrar na velhice sem aposentadoria. E entrar na velhice sem aposentadoria, você simplesmente recebes aquilo que a assistente social te dá, 200, 300, para você pagar um quarto onde você vive, e contentam-se com isso. Infelizmente. Doutora, consegue E ver a isto questão ali, na posso tela? falar, Angela?
Beleza. Este comportamento de viver muito sob ajuda é que está a trazer essa nova onda da nova direita de maltratos dos imigrantes, né? Porque pelo menos aqui em Portugal já ouvi muitas vezes portugueses descontentes quando veio o Papa e não só, que eles mesmo que vivem cá há muito tempo e trabalham, não têm acesso a essas ajudas, não têm acesso a esse dinheiro que é dado aos imigrantes. Olha, desculpa, eu já não faço doação, porque eu sei que o meu pobre quilo de banco de dados vai pagar na casa de pessoas preguiçosas. É o que eu vou assistindo muitas vezes, já não pego aquilo, tem que juntar ali a comida, porque depois vemos isso no TikTok e vai propagando ondas de xenofobia, vai propagando essa onda da nova direita que não quer imigrantes, porque imigrante é comportamento de cigano que só recebe ajuda e não quer trabalhar e acumula, tem ajuda de 400 euros para pagar a renda de casa e não paga a casa, tem ajuda de 300 euros de abonos de comida, porque é a tal mãe solteira, e nenhum nem outro, e mesmo assim não quer trabalhar, quer dizer, soma aí uns 900 euros, 400 mais 500, e mesmo assim não faz nada. E o TikTok para as irmãs africanas, em concreto angolanas, vão propagando, é só chegar na Europa, em Portugal, na França, vais receber por número de filhos, vais receber X, vais receber o subsídio da alimentação, vão te dar casa. Está a fazer com que muita gente chegue até Portugal e está a viver debaixo de ponte, que as pessoas vêm, que nem sequer sabem qual é a moeda que se utiliza na Europa, nomeadamente em Portugal ou Espanha. As pessoas estão a vender o rim, estão a vender tudo para vir, porque sabem, não, disseram que vão me dar casa, disseram que vão me dar comida e está ali, vou conseguir pagar. E as pessoas estão a viver mal. Com esta propagação negativa de desinformação, é mesmo desinformação. Eu recebo comida, eu recebo, tudo me dão. Epá, se eu estou a ver que eu aqui, como falou bem o João Lourenço, nem 50 kwanzas me dá, eu vou para aquele país que é só me fazer de coitada, contar uma história comprida, como as pessoas têm feito. A minha mãe, a minha vida, eu mesma trabalhava, mas estava a ser perseguida. Dali imigrei, porque a Dília disse-me, não vai, que a vida está difícil. Ela é invejosa, por que é que eu não vou? Aí onde dão comida e ainda por cima me dão um subsídio. É isso que contam, não contam o outro lado da moeda, não contam as lágrimas por detrás, a humilhação, os olhares e etc. Só mesmo a moda de pegou a câmera, eu e a minha comida caducada, eu a minha comida humilhada, ninguém conta isso, só filmam já o pacote de chocolate, como disse aí a Dília, o leite, como se fosse uma tendência até humilhatória, muito se comportam para humilhar quem fez. E muita gente também, ao colocar esse vídeo, eu costumo dizer, é mesmo vocação de convidar outro para vir sofrer, porque depois quando as pessoas chegam em Portugal, exemplo, não lhes são atendido o telemóvel, as pessoas estão a dormir na rua, as pessoas estão a vir e pagar alojamento não preparado e são enganadas porque chega, ligou para o familiar, aquela pessoa que foi agitando na linguagem vulgar, que venha mesmo, aqui é fácil. Quando chega no aeroporto, aqui Sá Carneiro ou Humberto Delgado, o telefone já não atendem o telefone. A pessoa que andou aí a agitar para vir já não atende o telefone. E a pessoa vai para o hotel, paga um hotel que caro, chegou, pegou o táxi do aeroporto e disse, olha, leva-me para um hotel qualquer. E ele não conhece nada. Eu costumo chamar esse tipo de pessoa agitador, convida a outra pessoa para vir sofrer, porque vai ter casa e vai ter comida. Porque vale a pena sofrer cá do que sofrer em Angola. Essa é a linguagem clássica. Vale a pena ser pobre cá do que ser pobre em Angola. Mas isso é assim, só espero que essa live está a chegar também, está a ser assistida por pessoas que estão em Angola, pessoas recém-chegadas. É assim, o pior erro que muitos imigrantes, muitos angolanos estão a cometer, estão a desenvolver esse luto migratório, é querer comparar o teu salário que você ganhava em Angola e o salário que você ganha em Portugal, ganha em Espanha. Essa é a pior borrada que você pode fazer, desculpa o termo. Eu expliquei isso a uma jovem
e diz, não, pelo menos aqui eu estou a ganhar 800 euros. É assim, você quando está a ganhar 800 euros, você não está a ganhar 800 mil kwanzas. Porque as pessoas querem fazer um câmbio sistemático, automático, até não digo sistemático, mas automático. Se eu ganho 1.000 euros em Portugal, eu estou a ganhar 1 milhão de kwanza em Angola, enquanto eu em Angola ganhava 300 mil kwanzas. Eu dei um exemplo numa jovem, ele disse o seguinte, ok, ele disse, não, pelo menos aqui o meu irmão está a ganhar 800 euros, que são 800 mil kwanzas. Eu disse, esse é o pior erro que você está a cometer. Primeiro, eu perguntei a ele, a casa, o teu irmão, quanto é que o teu irmão pagava aluguer de casa em Angola? Não, meu irmão vivia numa casa e pagava 30 mil kwanzas. E já perguntaste quanto é que está, de quantos quartos? Era uma casa de 3 quartos. Ok. E você já perguntou uma casa de 3 quartos em Portugal, quanto é que custa? Não custa nem 800 euros que você está a ganhar. Porque o que que acontece? Esse exemplo que a colega deu, de dizer, as pessoas fazem vídeos. Eu uma vez vi um vídeo tão... Há vídeos que eu vejo que eu digo, Deus me segura, me dá força para não responder, porque às vezes dá vontade de fazer um outro vídeo, só que você vai baixar ao nível deles. Porque a pessoa está ganhando 1.000 e tal euros, está a dizer, olha, eu na pedreira em Angola ganhava 200 mil, aqui estou a ganhar 1.000 euros. Eu perguntei, eu disse a eles, se você perguntar a essa pessoa para te dizer quanto é que ele paga, ele não paga uma casa, ele paga um quarto. Porque ela ganhar 1.000 euros, ele não pode pagar uma casa na França, não pode pagar uma casa em Espanha e ainda ter dinheiro para pagar outros gastos, comer e pagar transporte. Então ele está pagando quarto. Não paga casa, ele paga quarto. Ele paga um quarto que lhe custa 300 ou 400 e 500 euros, independentemente da área onde ele resolve viver. Ele não está a dizer que quanto é que ele gasta para pagar o quarto, quanto é que ele gasta para pagar o seu próprio transporte, o seu bônus de transporte, quanto é que ele gasta nas refeições. Esses cálculos ninguém te diz. Você, lá em Angola, você só está a ver os 1.000 euros equivalente a 1 milhão de kwanza. Aqui o quarto, se eu disse ao meu irmão, ele disse, mano, quanto é que você paga? Ele disse, olha, eu pago a casa aqui a 850 euros, e eu lhe disse, equivalente a 850 mil, quando ele gritou, isso o quê? Disse, claro. Estás a perceber? Por quê? Porque quando eu estou a fazer os cálculos em euro, conforme diz, é que as pessoas não conhecem a moeda que ele está encontrando no país onde ele vai. Quando eu estou a fazer os meus cálculos de forma automática, que os 500 euros ou 1.000 euros que eu estou a ganhar aqui, não é 1 milhão que eu ganhava em Angola. Eu não estou a dizer quanto é que eu gasto de aluguel. Eu lhe disse, aqui o transporte, aqui em Espanha, por exemplo, agora reduziu porque é um bônusinho que nos deram. Mas o preço normal são 70 e tal euros com cartão durante o mês. Então são 70 e tal mil kwanzas em Angola, se eu tiver que fazer os seus cálculos. E eu se calhar em Angola, só no táxi, se eu vivo próximo do sítio onde eu trabalho, eu não gasto 70 e tal mil kwanzas no transporte todo mês. Então, são essas contas que as pessoas, esses cálculos que as pessoas têm que fazer. Não aceitar serem enganados nas redes sociais. Estão a vender casa, estão a abandonar filhos, estão a abandonar maridos, mulheres. Porque estão a lhe dizer que você vai chegar aqui e vai ganhar 1 milhão de kwanzas. Mas ninguém está a te dizer quanto é que você vai pagar o aluguel. Então, é uma questão também de consciência, uma questão de mentalidade, em que nós, os angolanos, temos que mudar a nossa mentalidade, temos que ser realistas. E eu acho que é um pouco de maldade por parte das pessoas, em você fazer publicidade. Eu, quando alguém me liga, Cristina, quero vir aí, quero me explicar, eu digo, é melhor você vir mesmo só da tua maneira, vem ver. Porque se eu te dizer não vem, você vai dizer que eu sou invejosa, eu não quero que você venha. Se eu te dizer que vem, amanhã você vai me culpar porque eu é que te motivei, então decide mesmo sozinho. Decide sozinho. Se você quer vir, você vem. Agora, o que você vai encontrar aqui, você depois procura gerir a sua maneira. Temos que ter essa consciência e não enganar as pessoas. Espero que esta live esteja a atingir um número maior de pessoas. Vamos terminar com as publicidades enganosas, porque são publicidades enganosas. Nós estamos a motivar pessoas a vender suas casas, aqui estão a dormir na rua. Estamos a motivar pessoas a deixar os seus empregos, abandonar seus empregos. E aqui nem só emprego de faxineira estão a conseguir.
Então, vamos parar com isso. Doutora, eu ainda acredito que não é só a publicidade enganosa, porque quem entra também e cai nessas publicidades enganosas é quem realmente quer cair numa publicidade enganosa. Mas Mas, você não enfim, conhece a realidade, doutora. isso já Você não isso é um conhece. golpe. Não, porque assim, tem pessoas que não têm necessidade de sair, fugir de Angola, estão saindo, fugindo exatamente com isso. Porque, meu, é só somar um mais um, dois mais dois. Nós estamos falando sobre propósitos. Pessoas sem propósitos em Angola vão continuar sem propósito em Portugal, no Japão, na China, onde quer que vão. E vão continuar a ser miseráveis. Você era miserável em Angola, desculpa-me. Era miserável em Angola, vai ser miserável em Portugal, no Japão e onde quer que você vá, porque isso tem a ver com a mentalidade, como disse a Dília. Se você está indo atrás de dinheiro para conhecer ou conseguir melhores condições de vida no país dos outros, e você não conseguiu criar essas condições no seu próprio país, você não vai criar no país dos outros, esperando que os benefícios, os bônus do governo te ajudam, porque um salário melhor, um salário maior, alguma coisa. Então, isso já é uma questão de princípios, valores e falta de noção mesmo, né? Vamos responder a pergunta do nosso Ângela, mas também colega. tem a questão da formação, né? É aquilo. O que se passa é a tal falta de consciência. As pessoas não têm informação e logo não são informadas. A falta de informação é tudo. Você pode dizer a alguém, olha, não vem tão mal, mas como a literacia dele é tão baixa, é como se você tivesse a falar, multiplica 500 mil vezes 700 milhões de kwanzas. Quanto é que dá isso? Para ele, na cabeça dele, dá esse número é muito grande. O que é que isto é? Umas pessoas porque são teimosas, está certo, mas outras não entendem mesmo, só entendem que o país está mal, o custo de vida em Angola está muito, muito, muito mal, há uma crise de valores mesmo em Angola, na juventude, daí falou-se há pouco da questão da prostituição, que ficou na moda o tio, depois o tio dá, se calhar o tio vai me sustentar aqui na Europa, já estou muito queimada ao meu filme, já fiz todo tipo de prostituição e agora também vou fugir para a Europa, é conjunto de muitas coisas que se passa, a perda de valores, a perda de identidade, mesmo estando em Angola, nós já não temos a nossa identidade, estamos muito aculturados, epá, não sei, porque não é normal ver família que N um coisas. pai e uma mãe a comer no contentor, não é normal. Quando nós nascemos em 80, isso não existia, mesmo até em tempo de guerra, em 90, tirando os que estavam na Jamba e no Bié a comer gatos, não existia ver famílias na capital de Luanda a comer no contentor como se de maluco tratassem, mas são pessoas que estão bem de saúde. Então, este tipo de pessoa, quando aparece uma oportunidade de emigrar, eu nunca vi, não é por mal, mas uma classe de pessoas que eu estou a ver em Portugal que saem logo de lá, não é que estou aqui a discriminar, mas vêm logo as pessoas a gastar, vamos logo levar, vão logo para a limpeza, trabalhar, é isso todos os dias. Chega a pessoa, eu até digo, o visto está tão difícil, mas quem dá visto essas? Não sei qual é o esquema. Mas é isso que se assiste todos os dias. Pessoas aqui que são levadas, estão mesmo a trabalhar como. É uma nova escravidão. Se o colono foi lá há muitos anos para nos colonizar, agora estamos a viver aqui uma neocolonização, onde nós mesmos, agora é que estamos a vir para sermos colonizados. Já não é eles que saem do Ocidente para ir lá, mas agora é o africano que vem mesmo aqui para vir ser um escravo moderno. Estamos pagando para viver a escravidão, mas essa é uma decisão à escolha, né? Porque até tem pessoas mesmo com condições que estudaram, que têm conhecimento, informação e que estão optando mesmo por isso, vivendo lutos, não é? Esposas vivendo viuvez de maridos vivos, filhos tendo órfãos de pais vivos, porque vem uma vez, vem sei lá quantas vezes, mas isso também é um determinante, são de escolhas. Doutora, no nosso painel, tem ali uma questão do Mário César Ernesto, que diz, diante de todas essas situações, ora levantadas, quais são as medidas de solução para os companheiros angolanos e não só? Peço desculpa pelo atraso, mas quais são as medidas? Eu acho que a doutora até já falou, né, para evitar esses lutos, essas coisas todas. Mas como é que chegou agora, se puder, coisa? Sim, ele fala de medidas. Agora, esta medida que ele se refere aí é com
com relação ao luto que nós estamos aqui a espelhar, ou com relação a essa temática da imigração despreparada, Do que eu luto, chamo do luto. de Eu acho que imigração inconsciente. eu acho que é a soma de tudo. É a soma de tudo, não? Como é que ele se chama? Mário. Senhor Mário, é assim, se for com relação ao luto patológico, a pessoa está aqui, já está mesmo. Então, o facto de ter deixado o seu país, eu já falei isso, mas vamos voltar a falar. O facto de ter deixado as suas origens, ele já começa, desde o momento que você sai de Angola, você já começa ou seja, já entras nesse processo de luto, porque o luto é o processo de perda daquilo que você está deixando, daquilo que você está perdendo. Agora, já estás aqui, qual é a solução? Primeiro, a primeira solução nesse caso seria a identificação do luto. Mas, conforme disse a minha colega, não é fácil eu identificar este processo de luto na minha vida, até porque eu não sei que existe. Porque a sociedade, o que eu aprendi é que o luto só há luto quando há morte. Mas, afinal de contas, agora estamos falando de um luto imigratório. Ok, mas eu não vou conseguir identificar que estou a passar num luto imigratório. Mas, de forma geral, o que você precisa identificar é o quê? É você chegar e dizer, olha, estou num novo contexto, estou num novo país, onde vou encontrar outra cultura, outra crença, outra forma de conviver, outra forma de viver. Para muitos chega a dizer, eu não tenho família, não tenho irmão, não tenho pai, não tenho tio, e alguns até, às vezes, nem amigo têm. Ok? Então, agora, o que eu faço? Primeiro passo, procurar entidades, associações que atendem, digamos, pessoas imigrantes. Nós também continuamos a repetir. Você, quando está a sair da Angola, estás a vir para aqui, pelo menos informa-se. Entra na internet, entra nas redes sociais. Graças a Deus que todas as organizações daqui da Europa estão em online. Aprende. Se você tem dificuldade de identificar esses locais, vai à embaixada, apesar de que as embaixadas nem sempre ajudam, mas pelo menos vai. Pergunta, acabei de chegar, quero saber. Como é que eu faço? Onde é que eu reconheço os meus documentos? Onde é que eu solicito a minha residência? Tá bom? Procura grupos para você poder integrar-se, seja grupos físicos ou grupos redes sociais. Procura conectar-se com a cultura e a realidade do país. Mas tudo, antes de tudo isso, precisas traçar um propósito de vida. Por quê? Porque eu acho que a principal pergunta está, por que eu saí da Angola para vir para aqui? O que me trouxe de Angola para aqui? Porque ali onde começa o processo. Se você diz, eu vim para a Europa para vir procurar melhores condições de vida, como diz a Chocolate, também tens que saber definir o que é melhores condições para ti. Porque se calhar as melhores condições que cada um define é dizer, não, eu quero ter dinheiro sem trabalhar muito. Ok? Eu quero ter um estilo. Eu a mim, se perguntar, as melhores condições que você encontrou aqui na Europa, que pode dizer que te tirou da Angola para aqui. Não, eu encontrei um sistema sanitário saudável para mim e para os meus filhos. Eu encontrei um sistema acadêmico de ensino organizado, que eu sempre desejei para os meus filhos. Eu encontrei um saneamento básico melhor que do meu país, onde se o céu se estiver escuro, vai chover, eu não estou preocupada. Eu posso definir isso como o meu melhor estilo de vida, ou então vidas, ou seja, vir à procura de vidas melhores. Isso eu posso definir. Mas eu já não vou definir que o estilo de vida melhor na Europa é conseguir dinheiro com facilidade, porque eu sei que não é. O mesmo esforço que eu fazia em Angola para poder sustentar os meus filhos é o mesmo esforço que eu faço aqui e se calhar a dobrar. Porque se calhar em Angola com 12 empregos eu conseguia pagar as minhas contas, ainda me sobrava dinheiro até o final do mês. Mas aqui se calhar não é assim. Então cada um tem que definir qual é o teu propósito, por que estás aqui. Se você dizer que eu estou na Europa porque quero estudar, quero aumentar o meu nível acadêmico, então procura organizações, procura universidades, procura contactar pessoas que podem te orientar e levar-te em como você começar os teus estudos. Se você dizer que eu vim para a Europa para trabalhar, ter um trabalho melhor,
tudo isso é subjetivo. Porque o trabalho melhor para mim pode ser o meu trabalho melhor, como estava em Angola, é dar aulas na faculdade, que é algo que eu gosto. Mas aqui, as minhas habilidades, os meus critérios, os critérios deles de seleção para professor universitário, se calhar não vão de acordo aos meus critérios, aos critérios da Angola que me permitiu dar aulas em Angola. Então, se calhar o meu melhor trabalho não é dar aulas na faculdade. Se calhar o meu melhor trabalho é trabalhar numa ONG, numa associação para cuidar de crianças com deficiência, etc. Então, tudo isso depende do que te levou da Angola para aqui. Não quero viver esse luto patológico. Não, o luto patológico não é algo que se evita, é algo que se ressignifica. Eu perdi cultura. Como é que eu posso viver com a cultura daqui? Vivê-lo de melhor forma. Eu perdi comer o nosso fungo. Por exemplo, nós aqui em Espanha, para encontrar fungos de bombom, tem que roçar muito. Eu perdi o meu fungo de bombom ali, mas eu vou na sêmula, que vai substituir o fungo. Então, não vou sentir tanto a falta do fungo de bombom. Isso quer dizer que eu procuro encontrar uma forma de suprir aquilo que eu perdi no meu país, para não chegar a um luto patológico a ponto de eu tentar suicídio ou a ponto de eu querer me prostituir ou entrar em drogas, na vida de droga, para ter uma vida que eu achei que aqui eu devia ter. É mais ou menos isso, apesar que já falamos de outros aspectos mais relacionados a isso. Não sei se... Doutora, estamos mesmo no final. Eu Ok. quero realmente agradecer. Tem uma última pergunta, não sei se a Dília tem alguma pergunta para finalizar e para nós fecharmos mesmo. Nós falamos muito sobre o luto imigratório, descobrimos que existe realmente, muita gente está vivendo esse processo, porque o luto migratório, assim como o luto da perda de um parente, é um processo que nós precisamos aceitar, né? Primeiro você tem que aceitar que o parente morreu, assim como você tem que aceitar que você já não faz parte daquela realidade, daquela cultura. A partir do momento que você não aceita que você mudou, que você imigrou, que está vivendo uma nova realidade, a dor vai continuar fazendo parte da sua vida. Então, porque isso realmente causa um impacto muito grande na nossa saúde mental. As pessoas parecem que não veem, mas cria depressões, cria várias coisas, vícios, hábitos, e sei lá. E às vezes até não cria, apenas aflora, não é? Intensifica alguns hábitos que nós já tínhamos, sei lá onde, isso acaba ampliando. Mas, enfim, vamos terminar com a pergunta que eu gostaria mesmo que a doutora falasse, ou desse um conselho, alguma dica que a doutora gostaria de dar para quem está passando por esse processo, por esse luto imigratório, para que possa passar por esse processo com menos dor, com menos consequências graves, como o suicídio. Tem gente se atirando em metrôs, africanos se jogando do prédio, enfim, desistindo da própria vida. E algumas pessoas estão vivendo como nômadas, realmente, mudando de país em país em busca de sabe-se lá Deus o que é exatamente. Então, eu acho que isso também não é saudável, não é? Tanto para as crianças que estão correndo ou seguindo o fluxo, esses sonhos, devaneios de alguns pais, mas, enfim, não estou aqui para julgar as decisões, as escolhas de ninguém, mas aceitar que existe esse luto imigratório é o primeiro passo para resolver alguns problemas, creio eu. Sim, no meu conselho que eu deixo é o seguinte: o primeiro passo realmente é este: aceitar. Aceitar que estás a passar num processo de perca, que estás a passar num processo de luto patológico. Aceitar que este processo está a interferir na sua identidade, ok? Que você já não está em Angola, agora estás aqui. Segundo passo é você poder interiorizar e avaliar qual é o seu propósito, o que te obriga a viver fora de Angola. Porque não vamos aqui mentir, dizer porque não é obrigação, é. Desde o momento que você diz, eu vou sair dali e vou vir aqui, porque algo te está a obrigar você a mudar esse contexto. Então, primeira consciência, o que me está a obrigar a sair da Angola para viver aqui? Depois de eu saber o que é, eu tenho que depois analisar, isso é realista ou é imaginário? É capricho ou é necessidade? Porque, na verdade, isso que a Chocolate disse, não é todo mundo realmente tem necessidade de sair da Angola, ok?
o outro ponto, quando você percebe, você ouviu essa live, percebeste que você está passando esse processo, tristeza, angústia, medo de não dar certo, desespero, estás a sentir dores aqui, dores ali, dor nas costas, não consegue se concentrar, estás a perder o autoestima, você se olha no espelho, já não se reconhece, porque eu vivi isso. A Chocolate me conhece, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, de salto alto, estou sempre no ginásio. Aqui, em algum momento, eu nem sequer poderia ir no ginásio, eu comecei a me ver gorda, comecei a engordar, eu me olhava no espelho, não me reconhecia, eu me sentia triste, me sentia angustiada, dizia no meu marido, eu estou muito feia, eu estou não sei o quê, eu ia ver nas minhas fotografias aquela doutora Cristina vaidosa que está sempre de salto alto. Portanto, tudo isso começou a provocar dor em mim. Quando você faz essa avaliação e começas a perceber que estás a sentir dor, meu querido, minha querida, estamos em país onde a psicologia funciona. Procura um psicoterapeuta para te ajudar. E eu sei que as técnicas que o psicoterapeuta vai utilizar, se ele realmente usa a técnica de manejo de processo de luto, mesmo até aqueles que trabalham com luto de perca de ente querido, ele vai conseguir trabalhar com este luto também. E ele vai, dentro das técnicas, ele vai trabalhar a reintegração. Quando ele trabalhar a reintegração e aceitação também daquilo que você está vivendo, a adaptação, e uma das coisas, se você não pode procurar um psicólogo, também pode procurar um coach. Os coaches também, eu sou coach, os coaches também estão a trabalhar muito esse processo, porque ele vai trabalhar aceitação e propósito, e empoderamento, ok? Então, procura ajuda, meu irmão, minha irmã, não fica sozinha, não pensa que isso vai passar, porque não vai passar assim. Tudo depende de fases, né? Há pessoas que sofrem de maneira mais dolorosa, mais persistente, e tem outros que entram, mas conseguem sair rápido. É como tudo. É como tudo. É mesmo quando nós perdemos ente querido, nem todo mundo na família sofre da mesma maneira. Nem porque uns gostam mais, outros gostam menos. Mas uns têm mais capacidade de entrar e sair, e outros entrar e não conseguir sair, a não ser que tenha ajuda. Então, procura ajuda. Nós estamos aqui, procura colegas, procura pessoas que já estão aqui, que você sabe que estão desenvolvidos, estão atualizados, eles vão poder te ajudar. Mas não se isola, recomendação, não se isola, não fica sozinha, não busca conselho em pessoas que você sabe que também está mais perdido que você, ok? Não se entrega, não negocia os seus valores por dinheiro nenhum, não negocia a sua integridade, ok? Olha para as pessoas que se ingraram, é isso que a outra colega, a Chocolate, disse no princípio. Nós já vimos aqui pessoas que vieram em momentos de sofrimento, mas hoje conseguiram atingir patamares altos. Então, usa essas pessoas como exemplo, segue suas redes sociais. Se eles conseguiram, você também pode. Se hoje eu consigo falar nas redes sociais, nessa live, a Chocolate consegue falar, as outras doutoras conseguiram falar, você também vai conseguir falar um dia. Nós sofremos, continuamos a sofrer, não quer dizer que para nós agora está uma maravilha. E nem sequer podem dizer, não, para vocês tiveram sorte. Não, aqui ninguém tem sorte. Aqui todos nós estamos a acordar de manhã cedo, estamos a planejar, estamos a trabalhar, estamos a ir à busca, estamos a nos informar, estamos a estudar para podermos nos integrar e reintegrar. Então, procura sempre pessoas que você sabe que podem te ajudar. E todos nós estamos aqui para isso. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. Suas páginas, as suas redes sociais para que possamos te seguir, quais são, onde que a gente te encontra? Olha, a minha página no TikTok é Cris, meu Deus, é insti.neurociência/Cris. Esse é do TikTok. E do Instagram é insti.neurociência/ aquele guião de baixo, Cris Paulina. Porque as minhas páginas estão muito relacionadas com a minha empresa. Perfeito. Qualquer coisa também nós vamos deixar aqui no link da bio para qualquer pessoa ter acesso. Deixar ali, qualquer coisa. Eu agradeço muito pelo convite. Eu estou disponível sempre que precisarem abordarmos acerca de um tema, termos esse debate, não só da imigração, mas da mulher em si, da mulher imigrante, como é que nós estamos a perder os nossos valores, estamos a aceitar imposições daqui desses países. Nós temos outra interpretação de ter marido,
diferente da mulher europeia. Temos uma interpretação diferente de ser mãe, diferente de muitas da mulher europeia. Temos a interpretação diferente de educar os nossos filhos. Não estamos a dizer que nós demos porrada, não, mas nós devemos colocar limite. Até aqui você pode, até aqui não. Então, são temas que nós precisamos abordar muito, porque estamos a ver que muita mulher africana está a perder-se, e muita mulher africana aqui está a perder marido mesmo, está a separar-se, porque estão a entender o empoderamento da mulher europeia. Sinceramente, eu digo, não é o mesmo que o nosso empoderamento. Nós sabemos que é nosso marido, os nossos deveres são esses, nossas obrigações são esses, nossos direitos são esses, não é? Então, são temas que acho que nós temos que abordar muito para consciencializar a mulher africana. Perfeito. A Lucinda que cuida dos Obrigada. temas das lives, então ela vai Não, marcar uma vamos mesmo. audiência. Vamos voltar, porque queria da questão da neurológico, que da neurociência, é importante voltarmos. Se calhar vamos debater no TikTok, assim, com muito mais disponibilidade, com mais leveza, que é um problema que acometa, infelizmente, muita gente, e hoje, cada dia mais, nasce crianças especiais que também estão a provocar a imigração involuntária dos pais, nomeadamente é sempre a mãe que abandona, né? Sempre a mãe que faz essa renúncia. Julgo que é bem importante voltarmos cá para debater exatamente dessa mãe. Eu costumo dizer, a mãe é aquele ser que renuncia a tudo. Todos os dias temos mãe a renunciar à sua carreira, a renunciar à sua profissão, a renunciar tudo em nome do seu filho, em nome da sua família. É isso. Muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo de qualidade. Foi muito bom. 2 horas se passaram assim rápida. A próxima vou estar aí de corpo e alma, mas mesmo assim é um tema que mexe comigo e tá ali para toda a gente ver. Então, temos que voltar. Tem muita coisa para falar sobre a imigração. Perfeito. Então é isso, colegas, Adília, Lucinda, doutora Cristina Paulina, muito obrigada a todos vocês também que nos seguiram, nossos seguidores, assim como os seguidores da doutora Cristina. Eu quero agradecer pela disponibilidade, pela participação. Não é fácil, temos horários e fusos horários muito diferentes, mas prontamente ela se disponibilizou e nós somos muito gratas a isso. Quanto a vocês, seguidores, nós aqui na Forvision estamos sempre ensinando, criando possibilidades e mecanismos para que vocês tenham uma mente um pouquinho mais aberta e não vão às cegas em qualquer lugar. A vida é sobre propósito, sobre decisão e sobre escolhas. E nós podemos escolher onde estar e o que fazer. Sair da Angola, sair do Brasil, sair de Portugal, da Espanha para qualquer lugar é uma questão de propósitos, não é? Nós precisamos saber o que nos leva para certos lugares para que isso acabe transformando a dor menos dolorosa. A doutora Cristina falou no começo da nossa live que ela foi para a Espanha em duas fases da vida, como estudante e agora como residente. Eu tive o mesmo processo. Eu vim para o Brasil com 2 fases, como estudante e como residente. Ambas são diferentes, mas ambas têm sido muito gratificantes para mim, porque eu vim nas 2 fases com propósitos, com objetivo. Um de estudar e o outro de trazer ou buscar saúde para os meus filhos. E graças a Deus, sobre esses pontos, eu estou alcançando os meus objetivos e estou muito feliz. Então, a felicidade tem a ver com os nossos propósitos. Se você não tiver propósito, você vai ser infeliz em qualquer país que você for. Estados Unidos, onde é o país da liberdade, para a Europa, onde é o país das oportunidades e possibilidades. Esteja lá onde você for, sem propósito, não há felicidade, não há enriquecimento e não há nada a alcançar. Muito obrigada, sigam a Forvision, nós estamos aqui para agregar valor e receber valor também de todos vocês. Beijos, muito obrigada, gente. Tchau, tchau, doutores. Beijos.